Quem não ficou muito triste por algum tempo e ficou pensando se isso era normal ou não? Ou então, quem nunca teve alguém muito triste perto de si e também não se questionou o que podia fazer para ajudar essa pessoa? Às vezes a gente fica até pensando se tá tudo bem mesmo, se as coisas poderiam ser melhores, o que a gente pode fazer para sair de determinada situação. Enfim, nossa mente é um turbilhão de emoções e pensamentos. Lidar com eles nem sempre é uma coisa fácil. E é por isso que a gente está aproveitando o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, para falar de saúde mental também, desses pensamentos, desse assunto que às vezes é um tabu, mas que precisa sim ser falado, conversado, para a gente poder o quê? Estender a mão para quem precisa e também pedir ajuda se a gente estiver precisando. E aí, é claro que eu não vou falar desse assunto sozinha. Eu estou aqui com a psicóloga, ela que tem várias especializações e vai poder nos ajudar, nos orientar com informações importantes. A Mariane Sobral Bassi, ela é especializada em psicologia clínica e também em psico-oncologia. Muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre suicídio, sobre pensamentos negativos e o quanto que isso influencia a nossa vida, né? Exatamente. Agradeço muito o convite, prazer em estar aqui, em contribuir, né, falar um pouquinho e ajudar quem precisa também sobre esse tema tão importante. No seu consultório, você tem uma atividade muito voltada para mulheres, como você já comentou comigo, conversamos antes. Você percebe o quê? Assim, nós somos mais propensas a estarmos ansiosas, preocupadas, querendo cuidar de tudo? Sim, até porque a mulher, ela é multitarefas, né? Então, ela não é só a mulher dona de casa, muitas vezes. Ela é quem vai sair para trabalhar também, que vai cuidar de filhos em casa e muitas outras coisas. E claro que isso com certeza gera um nível de ansiedade muito maior. E quando, né, essa ansiedade, ela não é tratada, ela pode virar outras questões, angústias, frustrações e acabar acarretando, né, sobrecarga emocional também. No dia a dia, como é que a gente lida com essas frustrações? Como é que a gente pode perceber quando as coisas não estão bem? Assim, tem algum alerta? É nas relações pessoais mesmo, assim? É quando a gente Uhum. começa a estourar ou perder a paciência? Tem alguma luzinha que acende? Eu gosto muito de falar da questão do autoconhecimento. Ele é a base realmente para a saúde mental. Por quê? Quando você se conhece, você consegue perceber o que está de acordo para você. Então, até aqui para mim é tranquilo, lido bem. Passou disso, passou desse limite, muitas vezes é onde você vai estourar, é onde você não vai se sentir tão confortável, é onde você vai se entristecer. E aí, quando você realmente tem esse conhecimento sobre si, você começa a perceber, então, quais são os pontos que não estão legais e quais são os pontos que, opa, eu preciso, né, dar um pouco mais de atenção e tudo mais. E é com isso que realmente você tem esse alerta, essa luzinha, né? Que, opa, olha, não tô lidando bem com as situações, então tô ficando muito frustrada, tô sobrecarregada muitas vezes emocionalmente com o trabalho, com a casa, ou com qualquer outra coisa nesse sentido, né? Então, voltar esse olhar para si, se conhecer, entender quem você é um ponto primordial até para ter esse cuidado melhor. Eu acho que a gente também precisa entender que a gente tem a questão hormonal, né? E isso, assim, eu, por exemplo, eu percebo claramente em alguns momentos do mês quando que tá oscilando. Eu acho que toda mulher é Sim. assim também. A gente não pode perder esse componente, né? Exatamente. E aí entra também a questão do autoconhecimento, que é tão importante. Porque se você se conhece, você entende, ah, essa semana eu tô na TPM, então não fala comigo, não mexe comigo, que eu vou ficar quietinha, eu vou ficar mais triste mesmo, e tá tudo bem. Porque realmente tem essa questão hormonal rolando ali. Mas se isso tá acontecendo todos os dias, o mês inteiro, opa, alerta, não tá legal, realmente. E aí esse é o ponto, talvez, né? Que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas você está falando de um extremo ao outro. Estar triste não é problema, mas de repente, se você ficar triste todos os dias, Exatamente, já é um ponto de atenção. E aí é o estar triste que gera o quê?
a questão de você perder o interesse por coisas que são prazerosas, ou querer ficar mais isolada, né? Porque a tristeza, ela é normal e ela é natural. É importante que a gente sinta também, né? Não dá pra gente ser feliz todos os dias. Então, é importante que a gente sinta essa tristeza. Mas você precisa ter ferramentas para sair de momentos tristes. Então, hoje eu não tô bem, quero ficar quietinha, perfeito. E amanhã, qual ferramenta que você vai usar para sair dessa tristeza, né? O que que você vai usar? Quando essas ferramentas elas não existem, quando você realmente não consegue sair desse linear dessa tristeza, aí realmente o negócio começa muitas vezes a desandar. E aí, você sabe que eu estava lendo a respeito, achei super interessante, que foi uma fala assim que o luto, muitas vezes a gente acha que é só a perda de alguém. E o luto não é só isso, né? A gente tem luto por várias situações diferentes, às Sim. vezes mudança de emprego, Uhum. perda de amizades, término de relacionamentos, frustrações. Uhum. E aí a gente precisa também, talvez, ressignificar, entender também que isso é um luto, é um período de luto, vai levar um tempo ali para você poder mudar. Exatamente, exatamente. Até por isso que analisar, a gente está falando, né, dessa questão do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, e linkando com essa questão do luto e da tristeza, é entender que até para ser um agravamento, né, para algo virar, ter esse agravamento maior no sentido de uma tristeza exacerbada, que a pessoa não consegue sair disso, é entender o que está acontecendo na vida dela. Por quê? Se ela está passando realmente por alguma mudança, então ela passou por uma perca de emprego, ela está vivendo o luto daquilo, a tristeza ela vai ser normal dentro de um período de tempo. Passou daquele período ali, muitas vezes, que ela já conseguiu dar uma elaborada, aí já não entra mais como normal. Aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção. E por que você acha que ainda é um tabu falar de suicídio? Ainda é, né? E é muito Sim. engraçado porque durante muito tempo a gente percebia que isso era glamorizado. Estava muito relacionado a artistas, né? A TV de uma forma geral, né? Em determinado canal não se falava de suicídio, Uhum, ainda existe muitas vezes no próprio, nos veículos de comunicação uma linha para não se falar de uhum, suicídio. Isso pode ser encarado de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa. É bom porque, teoricamente, você não incentiva, mas também pode ser ruim porque você não traz luz para esse assunto, você não mostra que ele exato. existe. E aí, você sabe que, como profissional de comunicação, você fica num dilema. Uhum. E aí, falamos disso ou não falamos disso? Me ajude. Falamos ou não falamos? Falamos. Precisa ser falado sim sobre essa questão. É preciso falar sobre a questão do suicídio. Claro que ele é um assunto muito complexo, então você precisa sempre falar com cuidado. A gente precisa tentar trazer da maneira mais leve possível, de uma maneira muito acolhedora, de uma maneira que realmente passe a informação, mas sem despertar muitas vezes gatilhos, né? E aí também é muito complexo, porque assim, Uhum. quais são os gatilhos de cada um? Porque, por Exato. exemplo, as pessoas são distintas. Uhum. Então, o que é um gatilho para um pode não ser para o outro. E Exato. aí eu sempre fico pensando, se a gente não fala desse assunto, se a gente não cita que isso ocorreu, as pessoas não vão olhar com atenção, de repente, que elas têm alguém próximo delas ali, numa situação muito semelhante. Uhum. E que talvez aquele caso pode ser um alerta para você fazer alguma coisa. Exato, exato. E por isso que é importante falar, mas sempre também na questão de conscientizar. Porque quando você fala, olha, aconteceu um caso de suicídio, mas conscientizando a importância de buscar uma ajuda, de falar sobre, né, de expor aquilo que se está sentindo, é algo mais tranquilo. Uma coisa que é sempre muito importante, tem que ter atenção, é a questão de falar e expor. Então, expor aonde foi, a forma que foi, isso realmente para quem passa por situações difíceis, Nome. o nome, né, pode ser um gatilho muito grande, Uhum. né, e a pessoa acabar ali, opa, não se sentindo talvez acolhida com aquilo que ela tá vivenciando. Então é preciso encontrar formas de tratar do assunto, de falar sem detalhar tanto. Você Exato, acredita que esse é o melhor caminho? exato, exato. Ter também ferramentas, né, formas que vão ser o quê? Realmente de prevenção,
como é que posso, né, cuidar um pouco mais da minha saúde emocional? Como é que posso? O que que eu posso fazer se eu tô numa situação ali que eu não vejo saída, né? Quem eu devo procurar? O que que eu devo fazer? Eu acho que trazer isso mais à tona, né, mais para a mídia é muito importante. Mariane, você acha que é uma dificuldade maior para o público mais jovem ou para o público mais velho? Porque assim, o público mais velho, e aí talvez, né, mais velho eu vou chamar aqui, não vai estar nem longe da minha idade, mas eu vou chamar a partir aí dos 50, 60 anos, é, que não tinha contato com essas ferramentas antes, né, e que Uhum. durante muito tempo ouviu que era frescura falar disso, né? E ao mesmo tempo o público jovem, que tem contato, mas talvez tenha contato tanto que vai tornando aquilo muito comum. E Uhum. aí, quem tem mais necessidade ou dificuldade de entender sobre isso? Eu acho que a necessidade de falar sobre isso é para o público geral, né? Isso precisa estar. As pessoas precisam entender isso de maneira geral, independente da idade. Mas hoje nós sabemos que, né, até mesmo os índices da Organização Mundial da Saúde, que o público entre 15 a 29 anos é o público que é mais afetado com relação à questão do suicídio. Então, é o maior índice, né, de casos de suicídio está dentro dessa faixa etária. Então, é uma faixa etária que merece sim uma atenção, que merece sim conversar mais sobre isso. Porém, se a gente pega um público mais velho, né, e até mesmo uma população idosa, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso, porque são pessoas que não viveram muitas vezes numa sociedade onde se tinha o direito de expor o que se sentia, de falar o que estava acontecendo. Era muito aquela questão de eu lido com isso, pronto, acabou, ninguém sabe. E aí o que que acontece? Esse público hoje em dia muitas vezes vai guardando, e a gente vê que também tem índices de suicídio em pessoas mais velhas. É, É, e assim, é uma panela de pressão, né? exatamente. Não adianta, assim, nossa cabeça é uma panela de pressão. As emoções vão se misturando lá dentro, e se você não fala, vai, né, aquele pininho da panela de pressão, né? Ele vai Exato. pedindo socorro e a gente precisa perceber isso. Agora, homens ou mulheres são mais. As taxas são: homens cometem mais suicídio, as taxas de mortalidade para homens são maiores, mas as mulheres tentam mais do que homens. Normalmente, quando os homens eles tentam, eles são mais assertivos. As mulheres não. Até porque tem uma pesquisa que fala muito dessa questão de que, como a mulher ela é mais acostumada com a questão de ser multitarefa, de lidar com muitas coisas, ela lida muito com frustrações. Então, ela consegue manejar melhor essas questões. O homem muitas vezes não. Então, para ele, uma frustração grande já é algo que pode consumir ali. E aí, como é delicado também isso, né? Porque, assim, por isso que a gente nunca pode minimizar a dor de outra pessoa, né? Porque às vezes você olha determinada situação e você pode achar que aquilo não é nada, né? Ah, não, mas isso não é nada. Não é para Exato, você, né? Às vezes exatamente. um vestibular, por exemplo, no caso de um Uhum, jovem, né? Ele estudou ali durante um tempo, passou naquele vestibular que ele tanto queria e por alguma razão ele não vai poder ir fazer o curso. E ele passou. Mas uhum. aquilo para ele pode ser o fim do mundo que ele imaginava, Exato, né? porque altas expectativas, idealização de um futuro, e aí isso com certeza gera uma frustração muito grande, muito grande. E até mesmo uma maneira, né, de aprender a lidar com essa questão das frustrações é a questão de aprender a ser mais resiliente frente às adversidades, porque a vida ela é uma grande adversidade, né? Não tem topo, não tem momento perfeito, não existe isso. E aí você ser resiliente e lidando com situações que vão aparecendo também ajudam, né? Você a diminuir muitas vezes essas expectativas, a viver mais, a entender um pouco mais as situações. Mas aí, como que é ser resiliente? Assim, porque é uma palavra bonita, Aham. durante muito tempo a gente pode dizer até que, ficou na moda e tudo mais, mas assim, como é que é ser resiliente? Como é que a gente aprende isso? Uhum. Eu falo muito que o ser resiliente, né, vai depender muito de como você vai lidando
com as situações do seu dia a dia. Mas uma coisa que é fundamental é, normalmente as pessoas que elas não são tão resilientes são as pessoas que se criticam muito, são as pessoas que olham muito para o lado negativo das situações, são as pessoas que não veem ali que, opa, aquilo pode te proporcionar um aprendizado. Agora, quando você já tem uma característica mais resiliente, até mesmo para desenvolver isso, é a questão de, tá, o que que eu posso fazer com isso que me aconteceu? O que isso vai me proporcionar? É justamente analisar a situação, é justamente enxergar quem é você, enxergar as coisas boas, as suas qualidades também. Isso é importante. É colocar um peso, porque todos nós temos os dois lados. Se você não coloca isso na balança, um lado começa a pender muito mais. E aí, vai pro lado de não se sentir bem, de muitas vezes se autodepreciar o tempo inteiro, E entende? ninguém é tão ruim assim, também nem tão bom assim, né? É aquele Exatamente, ponto de olhar, né, que sempre vai ter alguém melhor que você, vai ter alguém pior, não é importante o outro, né? exato. Agora, como escapar dos julgamentos? Porque a gente é muito treinado para julgar o Uhum, tempo todo, né? Isso está muito relacionado à culpa também. E aí a uhum. gente vai associando a culpa, os julgamentos. E é assim, eu não sei se você chegou a assistir, mas eu lembro que eu assisti um episódio, me marcou muito, daquela série, o Lúcifer. E aí tinha um episódio que ele falava do inferno. E o que que era o inferno? A pessoa ficar presa num momento da vida dela. Hum, Então ela ficava presa num momento de situação de culpa, e aquilo era o inferno. E aí depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, é muito verdade isso, porque se você fica se culpando por uma situação específica, né, se julgando por aquilo, você não se liberta, você não precisa de outro inferno. Isso já exato. vai ser um inferno na sua mente, Uhum. né? Então, como é que faz, assim, para escapar disso? O olhar é importante ter um olhar sempre voltado para o presente. Por quê? Passado demais, ele não vai te ajudar em nada, né? Até porque passado é um lugar para você se referenciar, você entender o que aconteceu, você tomar como base, você aprender, mas não ficar preso ali querendo modificar e se lamuriando por aquilo que aconteceu. O futuro demais é incerto também. Quando você fica preso nas expectativas, nas idealizações, isso também não é bacana. Então, é justamente focar no presente, no agora, tá? O que que está ao meu alcance? O que que eu posso fazer? O que que realmente depende de mim, né? Quais são as possibilidades que eu tenho neste momento, com os recursos que eu tenho agora? Isso também é muito importante, entender essa dimensão entre passado, presente e futuro. Porque se você fica preso no passado ou no presente, muitas vezes você não vai viver. No passado ou no futuro, No né? passado ou Passado no ou no futuro, futuro, isso. exatamente. Você não vai realmente viver. E eu acho legal, eu não vou me lembrar o percentual, se é 70 ou 80% das preocupações que nós temos são situações que não vão acontecer daquela forma. Então a gente Exatamente. idealiza e não vai ser daquele jeito. Exatamente, exatamente. Ou Eu- seja, perdemos tempo, né? Não adiantou exatamente. nada. Eu falo que a nossa mente, ela é uma terra de ninguém, porque muitos pensamentos que vêm e vão o tempo inteiro, preocupações que vêm e vão o tempo inteiro, e aí você fica preso naquilo, né? Naquela questão e que vai se formando, né? Você pensou uma coisinha aqui, meu Deus, já pensou, já aumentou aquilo muito mais. Então, é entender a realidade, é olhar para a realidade, tentar voltar a olhar pro, opa, aqui e agora. Sim, parece fácil, mas não é. Uhum. É, como que você orienta as suas pacientes e por que que algo que parece tão simples é tão difícil executar? Uhum. Um por isso que o cuidado com a saúde emocional e mental, ele é muito importante. Por quê? Você vai entender tudo que se passa, tudo aquilo que te desaponta, aquilo que não é bacana pra você, né? Quando você tem esse cuidado com o emocional, você consegue realmente ter esse olhar de fora de você, né? E aí criar realmente artimanhas para isso. Por quê? Muitas vezes o você estar presa num passado, estar presa num futuro, tem a ver muito com as idealizações que você fez da sua vida. E aí você começa a viver nesse limbo. Você começa a viver nisso.
O cuidado emocional, principalmente na terapia, que hoje é o que eu faço, né, o foco maior que eu tenho com as minhas pacientes, é esse olhar de fora, é o olhar dela que eu vou dar para ela de fora da vida dela, para ela realmente enxergar como que ela tá fazendo, o que que ela tá vivendo. E é isso justamente para dar esse alinhamento. Você consegue fazer isso com você? Porque você tem a obrigação de fazer isso com você, né? Até Uhum. para você poder auxiliar outras pessoas. Sim. E tem muito essa pressão, né, do psicólogo, de não, o psicólogo tem que ser centradinho, tem que ser perfeitinho, não pode, né, ser ansioso e tudo mais. Eu falo que todo psicólogo, todo bom psicólogo, ele também faz tratamento psicológico. Por quê? A gente passa por muitas situações com as outras pessoas, né? Então você precisa saber realmente entender ali como que você está, até para que você não transfira para outra pessoa. Por quê? Imagine um caso que eu pego uma situação que a pessoa está tendo um conflito em casa no casamento e eu estou tendo o mesmo conflito em casa no casamento. Isso não está bem cuidado dentro de mim, isso pode acabar se confundindo. Eu posso interferir com a minha opinião pessoal e não profissional. Então, o fazer isso comigo, né, o ter esse ponto de alinhamento é também saber me cuidar. Que ou me cuidar através de uma terapia, ou me cuidar de outras formas, porque o autocuidado ele é imenso, né? Tem muitas maneiras de você poder se cuidar, seja na prática de alguma atividade física, de algum hobby, realmente num momento ali mais de relaxamento, de entender que, opa, não querer controlar todas as situações, isso também é importante. Você sabe que eu me lembrei agora, você tem um trabalho com pacientes oncológicos, né? E quando você está lidando com pessoas que estão passando por situações em que elas são exigidas demais, né? E o câncer, ele tem essa característica, né? Uhum, É uma doença que durante o tratamento exige muito do uhum, paciente, né? Mentalmente, inclusive, sim. fisicamente e mentalmente também. E aí, como fazer para separar esses pensamentos que a pessoa pode ter, né? Porque eu acredito que em muitos momentos se depara assim, tipo, olha, eu não vou sobreviver, ou eu não quero sobreviver com essa sequela. Como que você consegue fazer essa separação de que aquilo é um momento e aquele momento não vai definir a pessoa? Uhum. Uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, principalmente as oncológicas, é: vocês estão passando por uma estação. E eu sempre falo para elas pensarem qual é a estação do ano que vocês não gostam. Ah, inverno, né? A maioria Hum. não gosta do inverno. Então, o câncer é o inverno. É essa estação. E é uma estação que é difícil, que você não gosta, que você vai ter dias que você não quer levantar da cama, e você vai ficar muitas vezes ali mais triste, mais receosa com tudo, mas é uma estação. E como toda estação, ela realmente passa, né? Ela vai ter ali a sua finalidade. Então é entender isso, é mostrar que não é sobre você separar aquilo que a pessoa está sentindo, não é sobre falar, ai, não sinta isso, não pensa nisso, vai passar, não. Mas é mostrar para ela que vai ter sim um processo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de tristeza, quando a gente fala de quem não está bem, quem está doente. O mais importante é entender esse processo, é mostrar para a pessoa que ela vai ter que passar por aquilo. E não simplesmente que, ai, tá tudo bem. Porque às vezes para ela não tá tudo bem. Ela precisa passar por aquilo. E é só passando pela situação que realmente ela vai criar ali forças, né? Se apegando, seja na família, seja numa espiritualidade, seja naquilo que ela acredita, pra ela sair da situação. É, não minimizar a dor do outro, né? Às vezes que Exatamente. parece muito pouco para você, mas para aquela pessoa é o mundo dela, é o que ela está passando e cada um sabe de si, né? Exato. Exatamente a dor e a delícia de ser quem é, né? Então a Sim. gente não pode realmente colocar a nossa condição para o outro porque é a dor que ele está passando, mas que vai passar, Exato, né? exato. E tem uma frase que a gente usa muito que é: a dor, ela não se compara, ela se ampara. Então, independente da situação, é nunca comparar a dor. Por quê? Um corte no dedinho para mim pode ser uma coisa insignificante. Um corte no dedinho para quem usa as mãos para trabalhar, para um cirurgião que precisa estar com aquele dedo perfeito, vai ser algo que vai ser muito significativo. Para mim, ok, eu não preciso disso. Mas e o outro?
entende? Então, é justamente ter essa empatia pelo outro. Acho que a gente fica por aqui. Eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que é até interessante a gente estar falando disso, às portas da primavera, Uhum, né? Então, lembrando que, como tudo é uma estação, acho que é uma perfeita colocação mesmo. A gente está em alguns momentos da nossa vida, vai sempre passar. Tudo vai exato, passar, né? A gente é uma ilusão a gente achar que não vai. Então, tá bom? Vai passar. Tá ruim? Vai passar também. exato. E vamos aproveitar esses 2 momentos que eles podem nos ensinar algo, né. Quer deixar algum recado para o pessoal? O que eu gostaria de falar justamente é a questão de seja sempre gentil com você, independente da situação que você está passando, independente do seu momento de vida, porque uma coisa que nós aprendemos muito é ser gentil com os outros, respeitar os outros. Mas muitas vezes a gente esquece de ser gentil conosco, de respeitar a si mesmo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala desse tema, né, que é tão delicado, que é tão crucial, a importância de seja gentil com você, se respeite, não se julgue e se acolha, é o mais importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço de verdade.